Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 22 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h03 da manhã e você confere comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 48.873 casos de Covid-19. Desse total, 47.174 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 763 pessoas. Infelizmente, já são 928 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 7 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 6 internações, sendo 4 em UTI. E dos casos suspeitos, até o momento, uma pessoa está internada. Somados os números, representam 5% de ocupação em leitos de UTI e 14% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 609.639 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 82% receberam a dose reforço, também uma notícia muito boa. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje é comemorado o Dia do Folclore e para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo o artista plástico e diretor de teatro, Doni Bueno. Seja muito bem-vindo, Doni. Bom dia. Um prazer estar aqui com você, conversar um pouquinho, né? Mês de agosto tem bastante data que fala sobre essa questão cultural, do patrimônio, né? E o 22 de agosto também é uma data importantíssima. Para a gente começar a nossa conversa, Dona, eu queria que você definisse o que é folclore, né? Eu acho que às vezes fica um pouco confuso para as pessoas que relacionam o folclore só com as lendas, mas não é só isso, né, Doni? Não. Folclore, né? Na verdade, a primeira vez que essa expressão foi comunicada foi em 1846, pelo arqueólogo inglês William John Domis, né? Depois, em 1965, o Brasil promulga a lei do Dia do Folclore. O folclore está embutido em tudo, na comida, tá na dança, nas brincadeiras, né? Quando você pega e fala assim, um bolo de fubá é folclórico, né? Uma pamonha é folclórica, o içá, né? É uma comida folclórica que veio dos índios, né? As brincadeiras de passanel, joga taco, é folclore. As danças, catira, Moçambique, congada, São Gonçalo, é folclore. São todos esses meios que demonstram a cultura de alguma determinada região, vamos dizer assim. Sim, o Vale do Paraíba ele é muito rico nessa questão cultural das danças, né? Pelo fato dos tropeiros passarem por aqui e caminhar em direção a Minas Gerais, eles vieram trazendo muita coisa para nós. Né? Que vinham as bandeiras, vinham os portugueses, né? Traziam os índios, né? Escravizados. Aqui tinham índios que habitavam aqui, que tinha toda a sua história já, e isso foi enriquecendo o Vale do Paraíba. Né? O Vale do Paraíba é uma região assim, muito forte do estado de São Paulo, como uma das mais importantes. Qual que é a importância, Doni, quando a gente fala desse 22 de agosto, de ter essa data mesmo para estar lembrando do folclore? Vamos parar e pensar assim, né? A tradição, a cultura de um povo. Um povo ele tem que ter o conhecimento de onde ele veio, né? Folk é povo, né? Lore, cultura, né? Essa coisa assim, você não pode passar por aqui e sem saber os seus antepassados, sem ter essa raiz, né, da sua história. E o folclore é isso. O folclore é para que a gente possa ter essa identidade em resgate. Muito interessante isso, né, Doni? Quando a gente fala do Vale do Paraíba, a gente entende toda essa questão histórica que foi a formação aqui do Vale, a gente teve também essa questão trágica da escravidão, também a questão da economia do café. É muito importante, né, quando a gente fala sobre essa questão histórica, de saber de onde a gente veio, justamente para saber onde caminhar, né? Talvez o folclore seja importante por isso? Isso, o folclore, na verdade, isso é a razão do folclore, né? É você poder ter a sua identidade preservada. Você só pode continuar se você souber de onde você veio.
as suas raízes têm que estar fincadas. Né? Agora, Doni, queria que você exemplificasse melhor um pouquinho sobre essas tradições folclóricas, né? No Brasil, vamos dizer assim, o que é geralmente comemorado no dia 22 de agosto? O que é lembrado dessas tradições? É que tudo isso é ligado às festas pagãs. Né? Você pega o Moçambique, que é comemorado hoje, ele vem da questão do Santo Antônio. Você pega o São Gonçalo, o Amarante, era um padre de Portugal, que era um padre violeiro, que a viola vem de Portugal para nós. Né? Os negros trazem o batuque para nós. Isso tudo, no dia 22, é um dia da gente comemorar isso tudo. Mas, na verdade, isso está embutido no dia a dia. Né? Você tem na nossa música, no forró, você tem membros dessa musicalidade. Né? Você pega a catira tem o toré indígena. Né? Tem o vira-vira de Portugal. Né? Então, a data é só para lembrar. Mas o folclore está com a gente no dia a dia. A gente vai fomentando todos os dias, né? Todos os dias, né? Vai para além dessa questão da cuca, do curupira, né, Doni, então? Isso aí são lendas, né? O curupira é uma lenda indígena. É a lenda de um índio com as pernas para trás, né? Ele tem a estatura de uma criança e ele vivia na mata protegendo a floresta e os animais. Os pés dele para trás é para que ele andava em direção contrária. O caçador ia seguindo ele em direção contrária. Por isso que tem os pezinhos virados para trás. Esse é o curupira, né? É o nosso índio valente, salvador das matas, né? Dos animais. Toda lenda tem um fundo ali de uma questão histórica mesmo, né? Tudo tem um porquê, né? De aquilo acontecer. A mula sem cabeça, por exemplo. A mula sem cabeça é a história de uma mulher que se apaixonou por um padre e de castigo ela se tornou uma mula sem cabeça. O que fala muito sobre a tradição cristã, talvez. É aquela coisa de frear, né? O padre não pode conquistar os corações das mocinhas, né? E as mocinhas não podem se empolgar com o padre. Então, tem a mula sem cabeça, que é um dito a isso, né? Muito interessante. Dona, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre os desafios de manter essa cultura popular aqui no Vale e Região. Peço licença rapidinho. Olha só, em Jacareí, algumas pessoas deixam de lado o conforto, dedicando tempo e recursos materiais para aqueles que necessitam. Confira na reportagem. Usar roupas grossas no inverno, comer comida quente e ter um lugar para dormir. Tudo isso pode ser tão cotidiano para muitos de nós que passa batido na nossa rotina. Entretanto, para outras pessoas, isso tem muito valor, ainda mais durante o inverno. Comecei a ver isso e me questionar o porquê que eu julgava tanto. Aí foi onde eu comecei a trazer roupa para morador de rua, ter mais contato com eles, né? Foi com o varal e criei um laço de amizade com eles que eu falo que é fantástico. Quando eles precisam, eles vão em casa, quando eles estão sem sapato, quando eles estão com fome, quando eles querem sair da rua, é na minha casa que eles vão bater. E isso eu falo, não tem preço que pague, né? Eu poder ajudar eles com isso. O Gerson e a Alessandra entendem esse valor e fazem como podem para ajudar aqueles que precisam de roupas e calçados nesse período. Juntos, eles montam o Varal Solidário, doando roupas ali no corrimão da Prainha, na Avenida Major Acácio. Assim, eu não tenho muitos dias para vir. Às vezes eu passo aqui, está vazio o varal, eu venho, tem doação, venho e coloco. Ou senão, eu já levo direto lá para os moradores de rua, que eu já sei mais ou menos o tamanho, peças que é difícil chegar, que é masculina. Então, quase não vem para cá. Eu já levo direto para eles. Porque eu não tenho quantidade muito grande para colocar aqui no varal. Então, aqui no varal, geralmente é feminino e é infantil. Infantil tem masculino e feminino, mas adulto masculino quase não chega. Então, daí eu já levo direto para eles. Mas, assim, dependendo do dia, tipo assim, eu sei que vai chegar uma frente fria, eu venho e abasteço. Assim, eu vou olhando a previsão do tempo também. O Elias também já sentiu na pele o que é dormir na rua. Por conhecer tão bem esse frio das ruas de Jacareí, ele ajuda aqueles que precisam de um teto nestas noites geladas. A gente acolhe eles, né? Eles vêm, tomam um banho, jantam, dormem, no outro dia tomam um café, aí eles seguem. Acolher eles por um banho, uma alimentação e um descanso à noite. Através de uma parceria com o Rotary e com a ajuda de voluntários,
Quem só teria a calçada dura e fria como cama, pode ter agora um pouco de conforto. Porque a gente está com um prédio fechado. Após pandemia, as nossas reuniões nesse clube estão permanecendo online, porque temos idosos que não podem estar se reunindo com a gente ainda, tem restrições, tem alguns membros que têm comorbidades, e a gente continua online. Alguns clubes já voltaram à reunião presencial, mas o nosso ainda permanece online. E é um espaço imenso, é um espaço bom, e a partir do momento que há necessidade, que não está sendo feito esse serviço na cidade, por que não abrir esse espaço para isso? Há 22 dias, a gente já recolheu, em média, 267 pessoas, todos os dias, em média, dividindo por dias, dá uns 12, cerca de 18 pessoas. Então, assim, é fazer. Se a gente pode, a gente tem que fazer. A Maria foi ajudada quando chegou a Jacareí. Por isso, ela conhece a importância de estender a mão. Neste caso, oferecendo um prato de comida quente nestes dias frios. Hora de Amar, toda quarta-feira, ele faz 30 marmitas para os moradores de rua. Essas marmitas entregue toda quarta-feira, às 6h40 da tarde. Essa marmita tem feijão, arroz, macarrão, tem a mistura, tem legumes. Eles querem uma palavra, eles querem um carinho. Ali tem médico, tem ex-policial, tem advogado, tem muita gente que era bem de vida e hoje se encontra ali. Aí um caiu no vício, outro a família abandonou, outro perdeu o emprego. Aí a gente fica assim se imaginando, né, que tem tanta gente que pode ajudar, mas não ajuda aquelas pessoas que eles precisam de ajuda e sozinhos eles não aguentam se levantar. E as histórias são muitas. Quando eu cheguei lá, né, para entregar a comida, e eu encontrei uma mulher ali no meio daqueles moradores ali, né? E daí ela se levantou e agarrou em mim. Agarrou na criança da minha amiga que estava junto comigo entregando e falou assim: ai, me tira daqui, eu quero ir embora ver meus filhos, eu quero ir embora para minha casa, eu não consigo ir. E ela começou a chorar, ela queria agarrar nós ali, sabe? Ela queria ficar do nosso lado, ela não queria que a gente saísse dali. O momento que a gente saiu de lá assim, sabe, sem chão, de ver a situação daquela senhora. E não é porque eles têm recursos materiais a mais ou tempo de sobra para fazer isso, sabe? Também não é por conta de religião e nem para serem reconhecidos por esse tipo de trabalho. O que eles fazem é sair do seu mundinho e chegar no mundo do outro, dispondo tempo e até mesmo recursos materiais próprios para fazer isso. E essa disposição aquece o coração e o corpo de quem recebe e de quem dá. A gente não nasce sendo solidário, a gente aprende com o dia a dia, é ter um olhar mais solidário. Você não precisa só fazer doação aqui. Você às vezes vai levar seu filho na escola e vê que o amiguinho do seu filho está de chinelinho de dedo, um frio. Ele não está de chinelo de dedo porque a mãe é desleixada, porque não tem. Se você tem um sapatinho, chega de, né, não precisa tirar foto, não precisa nada. Chega de lado, entrega para a mãe: meu filho perdeu esse sapatinho, será que não serve para o seu? Você quer para você? Pergunte, né? A solidariedade é isso, é você ter o olhar solidário. Isso faz toda a diferença. Tá aí o recado, a solidariedade a gente não nasce, a gente vai aprendendo e aplicando no nosso dia a dia. E a gente volta a começar com o Doni Bueno, que é artista plástico, e diretor de teatro. Nós estamos falando um pouquinho sobre o dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando comentário ou dúvidas por meio das nossas redes sociais, onde a gente está ao vivo no Facebook e também no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí para estar participando com a gente. Doni, a gente falou um pouquinho sobre algumas tradições, culturas populares, que é o folclore, né? Mais do Brasil. Mas aqui em Jacareí, região, quais são as principais atividades do folclore, assim, que a gente observa? A gente tem, em São Luís do Paraitinga, né, a gente tem uma coisa muito forte lá. É uma cidade que eles estão sabendo usar o folclore como
questão econômica, para a economia da cidade. Né? Que o folclore hoje, no Brasil, ele já é assim, um grande responsável pela economia do país, que são várias atividades, né? Mas no Vale do Paraíba, né, em específico, nós temos o Revelando São Paulo, em São José, que é feito pelo Abaçaí, que é uma coisa muito bacana, é muito importante para a região isso. Temos a Festa da Pamonha de Paraibuna, que isso é folclore. Nós temos lá em São José do Barreto, no fundo do vale, nós temos o Festival do Inçá. Temos em Caraguatatuba o Festival da Tainha. Né? Isso tudo é questão econômica e importante do fator folclórico da nossa região. Né? Jacareí foi começado no ano de 2010, né, a volta das lendas do município, onde nós temos a lenda da Cobra Norato e temos a Procissão dos Mortos. Né? A Procissão dos Mortos conta a história do cemitério que era na Rua Barão, que ele foi trocado para o Avareí. Daí dizem que tinha uma procissão dos mortos, saía do Avareí para ir em direção ao antigo cemitério, que é na Rua Barão. E nesse trajeto, os mortos andando, as pessoas não podiam ter contato. E uma senhora sai no portão e fica olhando aquilo, uma pessoa sai da procissão, entrega uma vela para ela, e no dia seguinte ela se depara com um osso. Né? Então, é contado isso na Procissão dos Mortos. Né? Já a Cobra Grande é a história da cobra, que é uma cobra enorme, que, segundo a lenda, ela tem a cabeça embaixo da igreja matriz e o rabo no Rio Paraíba. Né? Uma cobra que mordia toda as bancas dos barrancos do rio. Né? Até tem um poema que eu coloquei numa peça de teatro que eu montei em 2012, que a gente pega e fala assim, que é coisa muito interessante, juntar essa coisa com a outra, porque a cobra é a Nossa Senhora Aparecida, que é assim, a lenda da cobra grande, de um bicho enorme e assustador, que morava no rio, trazendo transtorno e pavor. Nasce a história da santa, a mãe do Nosso Senhor, a santa esculpida de barro pelas mãos da escravidão, traz alegria para o povo numa forma de devoção. Se é verdade ou é mentira, isso não importa não. Nossa Senhora, a Senhora Aparecida, é a mãe de todos, ilumina a nossa vida. Isso é muito interessante, né, Doni? O quanto essas tradições e essas lendas se interligam entre si, né? Isso é muito legal. E interessante porque as cidades, elas têm, né? A Cobra Grande não é só aqui em Jacareí que nós temos ela. Ela aparece em várias regiões de Minas Gerais, no interior de São Paulo, Anaconda, né? Aquela Sucuri, né? Os mortos também. Os mortos também aparecem em várias regiões, mas só que a sociedade pega aquilo para si, né? E é gostoso você catar isso e manter isso vivo no rosto das crianças, no rosto da educação. E vai adaptando para cada território, né? Vai se adaptando a cada território. Doni, agora justamente sobre isso, você tem uma longa carreira, a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a sua carreira, com as tradições populares, com a cultura popular e também com o folclore, né? Queria que você comentasse um pouquinho como que você tem observado essa manutenção da cultura popular, do folclore aqui em Jacareí, né? A gente está falando agora, você comentou sobre a Procissão dos Mortos, que é algo que não está tendo ultimamente. Como que você tem observado, assim, no geral? Mas, em contrapartida, a gente tem outras festas, né? Como a do Bolinho Caipira. Então, o patrimônio material do bolinho, né? Mas teve o desfile da cobra essa semana, né? E vai ter também uma apresentação da Procissão dos Mortos. A prefeitura, eles estão fazendo um trabalho, né? O bolinho, hoje em dia, é uma lei municipal, né? Que o nosso bolinho é o bolinho da farinha branca. E o resto do Vale do Paraíba é o bolinho com a farinha amarela, né? A única coisa que eu entendo é que a farinha branca é do milho da canjica. E da amarela é do milho normal, que é essa ração de galinha, essas coisas, né? E dizem que o nosso bolinho é o mais gostoso de todos, né? Isso é o que todo jacareense fala, né? Nós defendemos essa bandeira, que o nosso é o mais gostoso, né? E no começo, o nosso bolinho, ele era feito com peixe. Porque a nossa região também, houve muita economia do piraquara, que eram as pessoas que moravam na beira do rio, Jacareí, São José, Pinda, Caçapava, essa região toda, né? O rio foi muito útil para a economia local, né? E bens, tem coisas assim que a gente tem um pouco de falta, né? A festa da Carpição, né? As festas do bairro do Remédio, mas a pandemia fez que tudo parasse, né? Eu vejo esse governo, a Fundação Cultural, com bons olhos, com boa vontade de
de se manifestar e fazer as coisas, né? Eu tenho um contato bem amigável com eles lá, eu converso sempre que posso. Eu vejo que eles têm interesse de trabalho. Então a gente pode dizer que tem sido efetiva essa manutenção da cultura popular na cidade, porque como você comentou, também é uma forma turística, né, de estar fomentando a economia da cidade. Sim, o que acho que talvez, acho que uma coisa que eu defendo muito a bandeira, né? Quando você pega assim, a tradição do Moçambique, do São Gonçalo, essas danças, a catira, eu gostaria que isso fosse levado de outra forma. Porque isso é muito ligado à festa pagã e parece que é só a Igreja Católica que trabalha com isso. Hoje, com o crescimento da Igreja Evangélica, esse pessoal, eles não aceitam isso para si. Né, por causa da Igreja Católica, por causa do santo e tudo que eles têm, o ponto de vista deles, né? Nós respeitamos todos, mas eles não se adequam a isso, né? A festa junina, que também é uma coisa folclórica, que é nossa, que o modo de entender, né, que são as festas dos santos, mas é a festa da colheita. Era a oportunidade das pessoas poderem se conhecer e comemorar o que colheu do outono, aquele monte de coisa, né? Que é o inverno, e se confraternizar. Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar, até ficar um recado para a Fundação Cultural, pegar esses mestres, que são poucos, que a gente corre o risco de não dar continuidade com essas crianças. Daqui a 20 anos não ter uma nova pessoa que faça esse trabalho. Porque as crianças, uns falam que tem vergonha, depois não tem incentivo. Eu gostaria que isso, de uma certa forma, fosse levado como balé. Sabe? E se pegassem professores de dança que aprendessem isso, que levassem isso mais afinco. Nós não temos um centro cultural em Jacareí. Nós temos o Arena Suassuna, que é um espaço maravilhoso, mas não tem a característica do centro cultural. Se no centro cultural, onde as pessoas entram e saem, se encontram, você fomenta muito mais. E seria uma coisa ideal você manter esses custos com esses metros. Ótima reflexão. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Doni, sobre esses desafios de estar mantendo a cultura popular. Peço licença novamente. Notícia agora para quem é trabalhador e pega ônibus todo dia. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, segue realizando constante monitoramento no fluxo de passageiros do transporte coletivo. Desta forma, e acompanhando o aumento das atividades de recreação e entretenimento na cidade, especialmente aos sábados, uma nova ampliação na oferta de viagens entrou em vigor no dia 20. Foram 91 novos horários criados a partir da constatação do aumento da procura da população pelo transporte público, que se desloca para o centro da cidade aos sábados. Dentre as linhas que receberam as mudanças estão a linha 2 do Campo Grande, a linha 3 do Parque Meia Lua, linha 5 do Cidade Salvador, linha 6 do Parque Califórnia, linha 7 do Conjunto 1º de Maio e Igarapés, linha 10 do Parque Imperial e Jardim Pedra Mar, linha 13 do Jardim Maria Amélia, linha 18, Rio Abaixo e Jardim Paraíso. Mais informações sobre os horários e itinerários estão disponíveis no site da JTU. É só acessar jt1.com.br. Os usuários também podem acompanhar as rotas em tempo real no aplicativo Citamob ou, em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone 0800 701 0502 ou pelo aplicativo eOuve, disponível no Google Play na App Store. E a semana começa com novidades na campanha de imunização contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente no plenário da Câmara. Bom dia, Larissa. Quais são as novidades, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a semana começa com mais uma atualização na campanha de imunização contra a Covid-19. Você de casa acompanha agora na sua tela quem pode se imunizar a partir de hoje, segunda-feira. A aplicação de primeira dose, a partir de hoje, está disponível para crianças de 3 e 4 anos com comorbidades ou alguma deficiência. A segunda dose continua a ser aplicada para pessoas acima de 5 anos. A dose reforço está disponível para todos acima de 12 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses. A outra novidade é que a quarta dose está disponível para todos acima de 25 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos 4 meses.
Jacareí continua aplicando a 5ª dose para os idosos imunossuprimidos acima de 60 anos. Quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e quem já tiver o cartão de vacinação. Lembrando que as crianças precisam estar acompanhadas dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa comprovar essa condição. A aplicação da vacina acontece das 8 da manhã até às 16 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu já vou aproveitar e depois aqui do trabalho vou tomar minha dose de reforço, porque já chegou a minha vez. Então não deixe você também de procurar um posto de saúde e tomar a sua dose de reforço da vacina. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, novo grupo de vacinação, principalmente agora para os jovens não deixar de tomar a dose de reforço, como a Larissa comentou. É muito necessário se proteger contra a Covid-19. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E olha só, a Secretaria do Meio Ambiente segue promovendo ações fomentando a guarda responsável de animais. Entre os procedimentos realizados, a castração de cães e gatos gratuitas é o principal trabalho promovido pela pasta e importantíssimo também para evitar a superpopulação de pets. A guarda responsável de animais tem sido tema recorrente na Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí. A pasta tem oferecido diversos serviços para promover os cuidados com cães e gatos recolhidos pelo município. O intuito realmente é fazer um trabalho em união junto com as ONGs para que a gente consiga também mais gente para poder disseminar realmente essa questão, né, de conscientização das pessoas. A gente faz a microchipagem dos animais, também isso é extremamente importante, porque a gente já encontrou animais que estavam perdidos pelas ruas, e a gente conseguiu identificar o dono do animal através do microchip. Se Deus quiser, está vindo uma emenda agora que a gente, né, se Deus quiser, vai conseguir comprar e começar a microchipar, inclusive, aqueles animais que ainda não foram castrados, porque isso facilita bastante. Então, esses são os pilares que a gente trabalha com relação a cães e gatos, né? A castração, a microchipagem e a questão de trabalhar a conscientização das pessoas da importância que tem. Se ela tem um animal, ela precisa realmente fornecer os cuidados necessários para que ele tenha uma qualidade de vida e seja tratado de forma adequada. A Silvana, moradora aqui da cidade, também faz sua parte. Ela, que é moradora da zona rural, sabe que a castração evita diversos transtornos, principalmente reduzindo a população de animais. Eu acho super importante a castração. Eu acho que castrar é amor, é amar. Né? Porque a castração vai evitar que esses monte de bebês para a estrada fora aí, porque eu moro na zona rural e o pessoal deposita animais. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade da gente, não deve transferir a responsabilidade da gente para outros, né? Mas aí, como a gente tem muito amor aos bichinhos, a gente acaba resgatando e fazemos a castração. E graças a Deus, Jacareí tem castração. E não é campanha, tem todo mês. Todo mês nós temos direito a castrar nossos animais. Outro fator importante constatado pela Secretaria foi o grande número de abandono de animais neste período de pós-pandemia, ressaltando a necessidade de responsabilidade do tutor ao adotar. O número de abandono aumentou absurdamente, tá? Coisa que a gente não via nos últimos 4, 5 anos pela quantidade de chamados que a gente recebe aqui, né, diariamente, tanto aqui na diretoria, quanto o pessoal das ONGs e da proteção animal em geral, que a gente tem contato. Então, a sensação que dá é que assim, todo mundo estava em casa, né, adotou um animalzinho para fazer companhia. Quando começou a retomar, né, depois da pandemia, muita gente acabou ou perdeu o emprego e não tinha, sei lá, condições de castrar o animal, ou viu que realmente, né, não era muito bem aquilo que ele queria e acabou impactando bastante nesse sentido. Além de promover esses serviços de cuidados com os animais, a Secretaria do Meio Ambiente também oferece a doação de pets que se encontram abrigados no canil municipal. Ela precisa entrar em contato aqui com a gente, né, enquanto está em fase de obra, através do telefone nosso aqui, que é o 39559000, ramal 9448, e a gente agenda um horário para ela estar indo lá, né, por conta das obras, está meio
bagunçado lá as coisas. Mas pode sim estar indo. Nesse primeiro momento vai ser está sendo através de agendamento de horários, mas a partir de agosto, com a finalização das obras, vai estar aberto todos os dias para a pessoa poder estar indo fazer a visitação e, de repente, né, abrir o coração e adotar um bichinho. A gente volta a conversar agora com Doni Bueno, que é artista plástico e diretor de teatro. Estamos conversando sobre o dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando alguma dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais. Doni, a gente falou um pouquinho, né, sobre o que é o folclore, as principais atividades, mas no dia a dia, como que a gente, né, que consome essa cultura, pode estar fomentando cada vez mais essa cultura popular que às vezes a gente sente, né, que vai se perdendo aos poucos? Como que a gente pode estar fomentando essa cultura popular do folclore? O exercitar, né, o folclore no dia a dia, hoje em dia nós temos a internet, assim, que é uma coisa assim que é o futuro e cada vez vai ser mais rápida e mais inteligente, né? Isso é bacana. A gente tinha que incentivar as crianças a usarem esse aparelho para acessar o que está lá dentro sobre o nosso acervo, né? Porque tem muita coisa boa, né? Se você põe, por exemplo, assim, quando nós estamos conversando sobre o folclore hoje, né? A criança coloca lá o que significa o folclore, independente da sala de aula, né? Porque o folclore está nas brincadeiras. Tá no adivinha, né? O que é, que cai em pé, corre deitado, né? Que é a água, né? Daí tem as parlendas, né? Meio-dia, macaca subia, panela no fogo, barriga vazia, né? As brincadeiras de correr com uma colher, com um ovo, pular de saco, né? E a gente podia tá trazendo isso aí para os parques, como você vai assim num buffet infantil, né? Que tem as brincadeiras com monitores, podia ter monitores em parques, né? Brincando de rodar peão, de brincar de esconde-esconde, né? Mãe da rua, né? Isso é tudo brincadeira folclórica, né? Isso é tudo coisa das nossas histórias. Porque, graças a Deus, aqui nós estamos bem até com as nossas festas, né? Que a festa do bolinho é um sucesso, né? O bolinho é nosso bem material. O bolinho, sendo nosso bem material, até me fez construir as estátuas que estão no Parque do Eucaliptus. Aqueles 3 bolinhos lá é chamado casório caipiro. É o padre, o noivo e a noiva. Porque que também é uma tradição, né? O casamento caipira ali, as festas juninas. E a festa junina, o casamento é o ponto máximo, né? Da festa, da quadrilha, né? Então, outra coisa também que eu acho que é bacana, essa coisa da quadrilha. A gente não vê mais quadrilha, né? Que a festa do bolinho, por exemplo, para nós, é a nossa festa junina também. Inclusive, esse ano a decoração estava muito bonita, né? Com as bandeirinhas. Então, acho que deveria também chegar nas escolas, fazer inscrição nas escolas, para montar quadrilhas, para competir umas com as outras. Ou se não quiser competir também, que a palavra competir eu acho meio força a barra também, mas mostrar, como tem no Nordeste. Né? As quadrilhas são maravilhosas, né? Os passos de dança, eu acho isso tudo. Eu acho que assim a gente poderia trazer. É um trabalho em conjunto, né, Doni? Tanto do poder público de estar fomentando, mas também da população de estar aberta, né? Para estar podendo fomentar tudo isso no dia a dia, às vezes ali com o filho, numa conversa, de estar podendo mostrar uma brincadeira antiga, tradicional, nas escolas também, dos professores. É um trabalho em conjunto, né, de estar fomentando. É um trabalho em conjunto e é uma coisa do dia a dia mesmo que tem que ir conquistando. Né? Eu, quando faço meus trabalhos de teatro, são nas ruas. E eu converso com a comunidade. Né? Eu vou para os bairros distantes. Quando você chega no bairro, que você vai levar uma peça de teatro e você não chega impondo, você não chega colocando cartaz e entrando na praça ou na rua para fazer. Quando você chega conversando com o morador, para ele conversar com o vizinho, para eles se organizarem, ajudar você a construir o melhor local para fazer, o melhor dia, o melhor horário, gente, isso aí é tão gratificante. E é isso que a gente precisa fazer com as demais coisas. Né? Porque tem pessoas muito interessadas, mas estão lá longe, estão afastadas. A gente tem que ir até elas.
Essa cultura oratória também muito importante, né, na cultura popular. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre a sua carreira também e falar sobre os desafios. Doni, peço licença novamente. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre concursos abertos em Jacareí e vai saber mais sobre a obra do Fórum. A gente volta daqui a pouco. Entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Gente que acolhe. Gente que soma. Gente que tem histórias para contar. Enfim, gente que transforma pessoas, que transforma lugares e estão aqui, pertinho de nós. Todos os domingos, às 9 da noite, com reprises ao longo da semana. Confira a programação no nosso site. Gente em Destaque. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 25ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Dude, do PL, que opinou sobre o requerimento que pede por iluminação de LED na cidade, garantindo qualidade aos munícipes. Confira.
A gente gostaria de contribuir, né, o Flavinho, realmente traz qualidade de vida, traz segurança, e aí é um exemplo de que todos podem contribuir, né? Então a EDP ela tem lá as suas lâmpadas que podem estar fornecendo ao município, o vereador ele pode captar recursos, né, junto aos seus deputados, enfim, para poder trazer essa verba para o município, para que o município possa comprar as lâmpadas e adiantar esse processo. Uma hora, todos os bairros, como o vereador Roninha falou, estarão com LED. Mas a gente pode buscar esse recurso, né? Então, por outro lado, quem instala a lâmpada, quem compra a lâmpada, é o município. Então, é uma forma de todos poderem colaborar. Eu acredito nessa política, nessa gestão, né, e nessa sincronia. Legislativo, Executivo e a concessionária. Já o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, opinou sobre a poda de árvores em contato com a rede elétrica. Acompanhe. Quero colaborar também, senhor presidente. Dizer que não é tão fácil como a turma fala, pensa, quer dizer, quantas árvores hoje já estão entrelaçadas nos fios? Só hoje aqui nós temos muitos pedidos nesse sentido. E nós não podemos esquecer que a IDP Bandeirantes tem um contrato com a prefeitura. A prefeitura paga mensalmente a ela. Tá? Então, a gente sabe que são muitas árvores. Claro que a gente quer que tenta podar antes de chegar no fio. Mas sabemos que não é tão fácil, então teremos que contratar muitas empresas só para trabalhar com poda de árvore. Entendeu? Então, mas a gente é favorável ao pedido, sim, mas lembrar que a IDP Bandeirantes tem um contrato com a prefeitura nas obrigações dela também, ok? Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro dos assuntos legislativos da nossa cidade. A gente volta a conversar com Doni Bueno, que é artista plástico e diretor de teatro. Estamos conversando sobre o dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. Doni, a gente falou um pouquinho sobre as atividades, sobre como a gente pode estar fomentando, e o seu trabalho, a sua carreira é uma forma, né? Tem toda uma relação ali com o folclore. Você sempre fomentou essa questão da cultura popular. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como começou essa sua relação com a arte e com o teatro. Eu faço trabalhos de arte desde 1982. Meu pai, ele faleceu em 81. E meu pai, ele foi nos anos 50 palhaço de circo. Daí, quando meu pai ele faleceu, que eu comecei a entender o que se passava na cabeça dele. Daí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Daí com o teatro em si, que foi as portas que me abriram para a arte, e politicamente lutando para que Jacareí fomentasse um teatro na cidade, com abaixo-assinado. Começamos a juntar jovens, fizemos um movimento, muito barulho, né? E como a gente foi, Jacareí é uma cidade muito rica, com músicos, com pintores. Jacareí parece que não, gente, mas daqui é um celeiro de artistas, coisa maravilhosa. Uhum. Nós conseguimos ainda que nos anos 2000, o prefeito eleito na época comece a dar uma atenção maior para a cultura. Quando a cidade começou a ter um acesso maior à cultura, eu resolvi fazer o teatro popular, que era um teatro assim, que me trazia a questão afetiva, né? Que meu pai me ensinava a fazer barrinho, patinho de barro, com argila, aquele monte de coisa. Eu fui voltando à parte popular. Montamos Benedito e a Lenda da Cobra Norato, um espetáculo que foi feito mais de 120 vezes em Jacareí, em bairros, que era feito com teatro de mambulengo, com bonecos grandes, bonecos pereirões e atores humanos. Depois do Benedito ali na Cobra Norato, eu montei Furdúncio na Roça, que era com mamulengos também, e contava a história de um rapaz muito vagabundo, que é muito jeca, né? É muita coisa assim, eu gosto muito, que eu chamo de popularesco, as coisas de Mazarope, né? O Jeca Tatu de Monteiro Lobato também, eu tenho muito carinho por isso. A gente pega o quê?
Esse rapaz é muito vagabundo, ele não gosta de trabalhar, a mulher xinga ele, obriga ele a trabalhar, ele não trabalha, enche a cara de cana, dorme e rouba as galinhas do sítio que trabalhava. Ele inventa que tem um lobisomem solto e começa a apavorar a cidade com o lobisomem dele. E aí vai essa história. Foi bem feito em Jacareí também. Trabalhei com Revolta do Sal, que eu construí 20 cavalinhos suspensórios e saí lá do Jardim Jacinto, onde eu moro, e fui até a Fundação Cultural, com mais de 20 pessoas circulando pela cidade. A arte popular, ela está dentro de mim em todas as formas de sentido. Em confeccionar os bonecões, em confeccionar o figurino, em confeccionar o cenário, né? E essa linguagem do dia a dia é o teatro que eu opto em fazer. Agora, para o ano que vem, nós estamos voltando com um novo espetáculo, que é a história de um homem muito comilão, que ele só pensa em comer, e nessa que ele quer comer, ele encontra um rapazinho pescando na beira do rio, ele vai ver se o rapaz dá-lhe uns peixes. O rapaz consegue pescar porque está apaixonado. Ele fica doido, porque como que o rapaz, que a paixão tira a fome, paixão não pode tirar a fome, que ele só pensa em comer. Nessa que ele vai ajudar esse rapaz, que ele conhece a mocinha, qual o rapaz deseja, ele fica sabendo que a tia da mocinha é uma cozinheira de mão cheia. Daí ele fica louco. Aguarde, 2023. Tem muita novidade então por vir, né? A gula, o amor e a esperteza. Muito legal, Dani. A gente já volta para dar o recado final. Peço licença novamente. A Prefeitura de Jacareí abre processo para a contratação de 14 médicos generalistas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 5 horas da tarde do dia 30 de agosto. São 14 vagas para médico generalista com remuneração de R$ 15.158,33 para 40 horas semanais. Os candidatos devem ter formação superior completa em medicina e também registro ativo no Conselho Regional de Medicina, que é o CRM. O edital completo está disponível no boletim oficial do município, publicado na última sexta-feira. As inscrições devem ser realizadas por meio do link inscrições.jacareí.sp.gov.br/médico generalista. Em mais um capítulo da possível retomada das obras do prédio anexo do Fórum Jacariense, o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou que elas serão reiniciadas em breve, com os custos sendo divididos entre a Prefeitura e o próprio tribunal. Mas será mesmo que desta vez vai acontecer essa obra? Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou que as obras do prédio anexo do Fórum de Jacareí, paradas há mais de 10 anos, serão finalmente retomadas, após muitas idas e vindas durante esta década. A decisão foi publicada no site do TJ. Os gastos girarão em torno de 19 milhões de reais. Para o prefeito de Jacareí, há duas diferenças entre esta nova iniciativa do tribunal e as anteriores. A primeira é que tem uma licitação concluída e um contrato assinado. E a segunda é que este ano as despesas ficarão por conta da Prefeitura. Nós fizemos um acordo para antecipar 25% do valor do contrato ainda este ano, para que a obra possa ser retomada, e o ano que vem o tribunal inclui o saldo remanescente, 75%, no orçamento do próprio tribunal. Esta não é a primeira vez que a promessa de concluir as obras é feita. A TV Câmara Jacareí já fez reportagens em anos anteriores, onde o próprio tribunal chegou a afirmar que o prédio seria terminado, mas nada saiu do papel. Agora, foi assinado um novo convênio entre a Prefeitura Jacareiense e o TJ. O Executivo arcará com 25% do valor, cerca de 5 milhões de reais, e o tribunal ficará com os 14 milhões restantes. Nós estamos na expectativa que o clima, esse período de instabilidade, de chuva, cesse um pouquinho para que possa, de fato, começar. Então, eu tenho expectativa de que em setembro as obras já sejam iniciadas. Jacareí entrou na agenda de obras de reforma de fórum quando eu era secretário adjunto de Justiça. E, de lá para cá, nós estamos patinando. Eu espero que em 2024 ela esteja já adiantada. É possível fazer em 1 ano e meio, mas tudo depende do cronograma financeiro e da disponibilidade do tribunal.
A estrutura do prédio, que segundo o TJ ficará mantida após análises de engenheiros, foi erguida em 2008 e abandonada menos de 2 anos depois. As novas obras não têm prazo para começar, mas assim que forem iniciadas, durarão, de acordo com o tribunal, 18 meses. A licitação, o contrato e o projeto são de responsabilidade do TJ de São Paulo. Todo mundo na expectativa dessa obra tão esperada e, claro, a gente aqui da TV Câmara, nós vamos trazer todas as atualizações sobre essa obra e sobre esse contrato. E olha só, mais oportunidade de trabalho à Prefeitura de Jacareí por meio da por meio das Secretarias de Administração e Recursos Humanos de Educação, publicou no último boletim oficial do município o edital de concurso público para preenchimento de 242 vagas em 7 cargos na Secretaria Municipal de Educação. As inscrições vão das 8 da manhã do dia 20 de agosto até as 11h59 da noite do dia 8 de setembro, por meio do site publicosult.com.br. São cargos como diretor de escola, supervisor de ensino, coordenador pedagógico e entre outros. Você pode conferir todos os detalhes dos cargos no site da Prefeitura de Jacareí. E a gente volta a conversar com Doni Bueno, que é artista plástico e diretor de teatro. Estamos conversando sobre o dia 22 de agosto, o dia do folclore. Agosto é um mês de muita cultura, patrimônio, falando sobre arte de teatro, muita coisa boa, né, Doni? Agora, queria que você comentasse um pouquinho, né? A gente falou sobre as atividades, sobre a sua carreira, e você, tendo essa longa experiência, como que você observa os principais desafios de estar fazendo essa manutenção da cultura popular, do folclore no dia a dia? Esse trabalho, ele, além de ser individual, você precisa se unir a pessoas, né? Para que isso esteja almejado, você alcance. Nós temos em Jacareí alguns núcleos de trabalho. Nós temos Jongo, Jacareí, nós temos Jacareí Moçambique, nós temos Jacareí Congada, nós temos Jacareí Catira, né? Esse pessoal, eles por si, eles estão se estruturando, trabalhando e fazendo a parte deles. Eu mais uns amigos, né, artistas e amantes da arte, estamos construindo uma ONG chamada Graúna, Rede Graúna de Cultura, Diversidade e Solidariedade. Ela fica na rua Conselheiro Antônio Prado, 393. Lá nós já começamos com aula de capoeira, aula de tricô, né, aula de fuxico, e a gente vai agregar lá vários cursos. Quer dizer, nós vamos fazer o nosso carnaval com bonecos, máscaras, né, que a gente vai dar essas oficinas. Nós vamos continuar fomentando o interesse das pessoas com aulas de teatro, aulas de música, né? Estamos trazendo artistas para se apresentarem lá, né? E é através disso que a gente vai conseguir firmar alguma coisa, né? Arregaçando as mangas e contando com a ajuda de todos. Em coletivo dá para enfrentar todos os desafios, né, Doni? Sim. Você tem algum recado final para esse dia 22 de agosto, o dia do folclore, para o pessoal de casa? Eu só queria dizer uma coisa. Gente, se alguma coisa de você sumir, quem escondeu foi o Saci. Viva 22 de agosto, viva o dia do folclore. Falando em Saci, dia 31 de outubro não é dia de Halloween, é dia do Saci, né? É dia do Saci Pererê. Pererê, pererê, pererê. Deixa eu brincar com você. Muito obrigada, Doni, pela sua presença. Sempre um prazer estar podendo falar sobre cultura, sobre tradições populares aqui de Jacareí e região. Muito obrigada. E parabéns pela sua carreira. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e também no YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa segunda-feira, bom início de semana.